E vamos conversar com o pesquisador do grupo da Sala de Situação da UFP, o Emídio Matos, para a gente saber qual é a opinião dele, né, do grupo, ele que sempre acompanha desde o início todas as ações desse comitê que foi criado lá no começo da pandemia, para a gente saber se já é tempo, Emídio, de festas, porque a população já está quase 60% da população imunizada com as 2 doses, mas a gente tem um cenário aí muito nebuloso vindo do continente europeu, né, com aumento do número de mortes. São Paulo, por exemplo, também já está registrando aumento do número de mortes. Qual é a sua avaliação? Bom dia. Bom dia, Efraim. Bom dia, telespectadores da Boa, Notícias da Boa. Bom, Cíntia, com os dados que a gente tem hoje, não é tempo da gente pensar e planejar a festa, qualquer tipo de evento que gere aglomeração. Você bem lembrou, os dados da Europa são extremamente preocupantes. Países com quase 80% da população completamente imunizada voltam a viver um aumento de número de casos. E isso é extremamente preocupante, porque efetivamente as vacinas com 5, 6 meses após a segunda dose perdem taxa de eficácia e precisa de dose de reforço. E também aqui no Brasil e aqui no Piauí, assim, a gente verifica aumento de alguns indicadores, a exemplo da taxa de positividade pelo exame RT-PCR, da última semana epidemiológica, houve um aumento de 17%, e é a terceira semana consecutiva de aumento desse indicador. Quer dizer que na semana passada, a cada 100 testes realizados pelo Laboratório Central do Piauí, 25 deram positivo, um percentual ainda muito alto. A Organização Mundial de Saúde considera que um percentual de 5% seria um percentual seguro de pandemia sob controle, e a gente já vê um reflexo também nos leitos de UTI, com a taxa de ocupação de leitos de UTI crescendo. Por exemplo, ontem o território de Oeiras, do Vale do Canindé, estava com 100% de ocupação de leitos de UTI. O território planície litorânea, lá no litoral, o Hospital Regional EDA, lá com 80% de ocupação, depois de muito tempo abaixo de 50%. Então, é um cenário ainda de cautela, de vigilância, e não é tempo de pensar em festas que gerem aglomeração. Entendi. Mesmo assim, Emídio, já há também até um aceno por parte do governo, a gente até já falou sobre isso em outra ocasião, de a questão da máscara, né, da retirada da máscara no mês de dezembro. A gente nem sabe muito bem porque que alguns governadores que tanto lutaram e lutam ainda para combater a doença e tanto, né, estiveram à frente para buscar as vacinas, e a gente sabe que a máscara não é impedimento para nada. As pessoas podem seguir usando, não atrapalha, e não causa nenhum tipo, não é cara nem nada, mas mesmo assim há essa necessidade da retirada da máscara. São Paulo já vai retirar agora, né, dia 11 de dezembro. Queria saber também qual é a sua opinião aqui no Piauí. Eu foge da racionalidade, do nosso ponto de vista. Eu estou chamando isso de fetiche dos governadores, porque eu não consigo encontrar uma outra explicação. É um instrumento, um equipamento de proteção extremamente simples, que efetivamente protege. Vários estudos mostram que a proteção, o risco de infecção é até 90% menor quando você está usando máscara. E, na verdade, o que nós deveríamos estar fazendo era distribuindo as máscaras cirúrgicas para a população mais vulnerável, pelo SUS. Não adianta a gente dizer para as pessoas usarem máscaras se elas estão passando fome. Então, a gente precisa dar condições efetivas. As máscaras de tecido, de pano, elas foram úteis num momento em que faltava no mercado máscara cirúrgica. A gente lembra disso por todo o ano passado, um problema de abastecimento de equipamento de proteção individual. Não é mais a realidade de agora. Agora tem máscara no mercado, é barato, então a gente deveria estar distribuindo da mesma forma que a gente distribui camisinha, para que a gente possa, mais à frente, e aí com segurança, efetivamente poder tirar as máscaras. Ok, Frei, por favor.
Professor, no último boletim que foi divulgado ontem pela a Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, ela mostra o mapa do Piauí com alta em boa parte e em Teresina com não alteração, com uma tendência de baixa. Como é que os dois se comportam? Também lá tem dois termos que eu não tinha visto, que é o um pré-endêmico e a doença como uma endemia, uma doença permanente. Podia explicar melhor isso? Que conceitos são esses e que mostra que tipo de realidade o Piauí está enfrentando? Bom dia, Efrem. Bom dia. Efrem, de fato, o Piauí vem oscilando, na verdade. O Piauí é organizado, do ponto de vista de saúde, em 11 territórios de saúde, e aí você verifica que alguns territórios estão em condições melhores e outros com aumento de casos. Então, não é possível olhar para o Piauí como um todo, é preciso olhar para as regiões de saúde, para os territórios de saúde. Em relação ao vírus, não há perspectiva de que a gente erradique o vírus de uma hora para outra. A gente vai conviver com ele por algum tempo, mas aí não no estado pandêmico, quando ele está globalizado, quando ele está no mundo inteiro, mas em algumas regiões. E o que pode atrasar que a gente erradique o vírus de uma maneira mais efetiva? A desigualdade ou a não uniformidade de vacinação. No mundo, vários países estão com mais de 80% da sua população imunizada, enquanto outros, no continente africano, por exemplo, estão com 12%, com 3% da população imunizada. As pessoas circulam no mundo globalizado e o vírus vai continuar circulando. Então, é preciso ter um olhar para o mundo de maneira coletiva e que promova equidade. E no Piauí, a gente tem a mesma realidade. Por exemplo, em Teresina, a imunização da população não acontece da mesma forma no Jockey Club e na região da Socopo. O retorno para a segunda dose no Jockey Club é muito mais efetivo do que na região da Socopo. E é preciso, eu tenho dito isso sempre, a gente precisa considerar que, junto com a crise sanitária da Covid-19, o Brasil vive uma profunda crise social, com as pessoas voltando a passar fome, e a gente precisa considerar isso no planejamento e dar condições de acesso para essa população mais vulnerável. Não é possível que a gente imagine que uma pessoa que está passando fome vai deixar de comprar 1 quilo de arroz para pagar uma passagem de ônibus, quando tem o ônibus, se não um mototáxi, para ir se vacinar. Qualquer um de nós, com fome, vai escolher, vai comprar o quilo de arroz e não pagar uma passagem para ir se vacinar. Então, é preciso que os gestores sensíveis às causas sociais levem efetivamente a vacina até onde as pessoas estão. Então, é preciso fazer uma busca ativa de braços ainda não completamente imunizados para que a gente possa ter uma condição, primeiro, de uma doença endêmica, que a gente reduza o nível de transmissão, e aí a gente vai fazer vigilância para verificar surtos nas cidades e rapidamente agir para que a gente possa não permitir que ela se espalhe novamente por todo o estado, por todo o país. Você falou aí, Emílio, sobre um aspecto, essa questão da vacina. A gente sempre questiona aqui o horário que é estabelecido para essa vacina e que as pessoas precisam faltar ao trabalho para poder ir para a fila. As filas são imensas e elas precisam deixar de trabalhar naquele dia. Nós vivemos hoje no mundo, numa cidade onde, se você falta um dia ao trabalho, o seu empregador tem que ser muito compreensivo, porque a maioria não aceita que o empregado tire um dia de trabalho. Então, muitas vezes essa pessoa não vai se vacinar, e o Piauí tem um número muito grande de pessoas que não estão tomando a segunda dose por causa disso, né? E eu não estou vendo nenhuma ação nesse sentido. Parece assim, olha, criamos uma logística há 1 ano, 2 anos atrás, e ficou por isso mesmo. Só que essa logística, ela tinha que ir sendo adaptada à medida que as reações da população mudam, não é isso? É isso, Cíntia. De fato, há uma dificuldade de acesso. O número exato, assim, que são 224 mil piauienses que não voltaram para a segunda dose. Uhum. É um contingente muito grande. Muito. Tem um exemplo bom, viu, Cíntia? A gente precisa falar dos exemplos bons. Campo Grande do Piauí, no interior, criou o carro da vacina. Eles estão brincando, assim, com o microfone na rua, dizendo que não é o carro do ovo, é o carro da vacina. E legal. um carro está andando nas ruas da cidade
para chamar a população para se vacinar. Então, eu acho que é um exemplo bom aqui do Piauí que a gente pode seguir e efetivamente dar condições em horários alternativos, à noite, porque, Cíntia, a gente tem uma coisa muito boa em Teresina. A gente tem 100% de cobertura da atenção básica. Isso quer dizer que tem equipes da Estratégia Saúde da Família para toda a rua de Teresina. A gente precisa aproveitar essa potência que é a atenção básica de Teresina e efetivamente fazer a vacina chegar à população, sobretudo a mais vulnerável. Tá certo, então. A gente até comentou hoje aqui, olha, parece que é como se tivesse interrompido a vacinação. A gente não vê, há um cansaço, né, daqueles grupos que efetivamente faziam essa busca, que corriam atrás. A gente percebe que há um cansaço e é preciso que as autoridades responsáveis da área entendam isso. Que a gente vence esse cansaço com novas ações, de acordo com o momento, né? Uma nova realidade. Levar a vacina onde as pessoas estão, talvez isso facilite, né, Emílio? É isso, Cíntia. É preciso também respeitar os trabalhadores, né, fazer rodízio de trabalhador. Durante muito tempo não tiveram férias, os trabalhadores de saúde. Então, fazer rodízio, importante. É preciso que os gestores possam ouvir a comunidade, Cíntia, eu tenho dito sempre, é preciso ouvir e respeitar a inteligência da comunidade, dos líderes comunitários, e junto com eles encontrar soluções. É muito possível que não haja uma ação única para toda Teresina, por exemplo. Cada região de Teresina tem uma realidade social diferente. Se escuta a comunidade, se escuta as equipes da Estratégia de Saúde da Família e, junto com eles, se encontra as soluções para cada região da cidade. Tá certo, Emílio. Muito obrigada pela entrevista. Um bom dia para você. Bom dia, saúde para todas e todos.